leitoria do Evangelho de hoje, tá bom? Então, vamos que vamos, né? Eu acho que é muito importante nós começarmos esse Evangelho refletindo a importância da paz, né? O quanto que é importante nos mantermos em paz, trabalharmos para conquistar essa paz íntima, né? A gente sabe muito bem que o perdão é a filha do amor. E este amor tão necessário para a nossa autoiluminação, para o nosso equilíbrio mental e espiritual, para a nossa felicidade, né? O quão que nós, humanidade terrena, necessita deste amor a todo instante. Vendo que o perdão é uma das barreiras, o peso que a gente carrega, que nos faz sentirmos tristes, né? Que nos faz sofrermos, adoecermos. Ou seja, acredito aqui que todos que estarão acompanhando este vídeo poderá saber perfeitamente quais são os malefícios de quando a gente não perdoa, né? Mas o grande desafio da reflexão de hoje é a gente dialogarmos, refletirmos quais são os caminhos que a gente deve percorrer para alcançarmos esse perdão tão necessário, né? Então, meus amigos, uma coisa que eu sempre digo comigo, é uma frase que está como mantra, se custa a sua paz é caro demais. Se custa a sua paz é caro demais. E a ausência de perdão, ele nos provoca demais, né? A gente não termos essa paz. Quando nós estamos ardendo, né, de raiva, do rancor, da mágoa, do ódio, quando a gente não tenta trabalhar o perdão, é como tomarmos veneno e esperarmos que o outro morra, né? Então a gente toma um veneno todos os dias quando a gente não consegue praticar aquilo que Jesus nos solicitou, que é perdoar 70 vezes, 7 vezes, 7 vezes, né? Dentro da medicina atual, dentro da ciência atual, nós compreendemos, né, que essa medicina que cada vez mais está crescendo, a medicina holística, aquela medicina que fala das doenças psicossomáticas, que já vem trazendo aquela visão de que nós somos um corpo que habita um espírito, né, e que a saúde mental e espiritual deixa as suas digitais no nosso corpo físico, na nossa máquina física, mostra a importância de termos um bom gerenciamento do nosso universo íntimo, né? De termos as benfeitorias que a paz, o amor, a inteligência emocional pode nos provocar. A gente sabe muito bem que quando nós estamos ardendo no estresse, na raiva, no ódio, no rancor, a gente tem uma produção excessiva de cortisol, né? Uma das características da nossa sociedade atual, né? Essa avalanche de estresses, né? De raiva, de ingerências emocionais, né? Então, cada vez mais a gente consegue perceber essas tensões que todos nós estamos para passar no nosso cotidiano, né? Então, a gente sabe que quando nós não perdoamos, a gente aumenta a nossa taxa de produção de cortisol, né? É um hormônio que é importante para o nosso bom funcionamento, mas excessivamente provoca traumas, provoca negligência dentro da nossa saúde fisiológica, né? Então, hoje a ciência conseguiu comprovar que muitas doenças, elas partem da nossa alma, partem da nossa falta de bem-estar dentro do nosso mundo íntimo, né? Pela falta ali de endorfina, de hormônios que nos traz uma boa saúde, né? Então, quem está ardendo-se pelo ódio, pela raiva, pela falta do perdão, automaticamente está diminuindo os seus glóbulos brancos, né? Ou seja, o seu sistema imunológico fica fraco, né? Então, se fica fraco, olha só, né? Várias doenças elas podem chegar ao nosso organismo, né? Então, falando dos prejuízos físicos que vêm através da falta do perdão, a gente imagina, né?
quais são os malefícios que a gente vai poder observar dentro da nossa saúde espiritual, dentro do nosso universo consciencial, quando a gente não tem o perdão, né? Quando o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala na leitura que o Juninho fez, quando ele fala que não perdoar é assinalar a nossa própria condenação, é que quem não perdoa se aprisiona, infelizmente, né, ao acontecimento que já aconteceu. E a gente fica remoendo a todo instante aquele acontecimento que já não faz mais parte de um passado, né? A gente puxou do passado para o presente. E é reviver a todo instante, todos os dias, em nosso universo íntimo, uma situação que não nos faz bem. Uma situação que toda vida, quando a gente lembra, quando a gente traz aquela situação novamente, a gente revive. E isso é muito desgastante, né? Quando nós não praticamos o perdão verdadeiro, a gente perde a nossa paz de espírito, né? A gente dá poder ao outro, ou aos outros, né? Dependendo aí do que ocorreu, né? Como assim dar poder ao outro, né? Porque assim, quando eu fico com raiva e não perdoo, automaticamente eu estou permitindo que aquele outro monopolize os meus pensamentos, monopolize os meus dias, monopolizem basicamente a força de uma existência encarnatória. Por quê? Porque eu não foco nas benesses do amor e foco apenas naquela situação que não foi agradável, aquela situação, uma palavra muitas vezes maldita, um ato mal dito, não bem dito, que a gente fica naquele disco ali, arranhado, e ali não sai do canto, né? Enquanto que o outro possivelmente já está vivendo sua vida, nem está lembrando, a gente está ardendo-se em chamas, né? E essa chama dói muito, né? Porque nos tira a nossa paz, nos tira o nosso sono, nos tira a nossa tranquilidade, né? E quantas doenças psicossomáticas acontecem, né? Devido a essa ausência de perdão. Então, perdoar é um ato de alto amor. Por quê? Porque quando eu procuro exercitar o perdão, eu estou me livrando das algemas da infelicidade, da tristeza, do rancor, da mágoa, do sentimento de vingança, né? Como é importante, né, a gente trabalhar esses sentimentos para termos uma vida mais em paz, uma vida mais equilibrada, né? O outro me ofendeu, então, de alguma forma, eu tento ali revidar a ofensa do outro, né? E quando eu revido a ofensa do outro, o outro também revida, resumindo. A gente vai ver ali um bate e volta, né? Um olho por olho e dente por dente, que é uma lógica que não tem lógica, né? Um círculo vicioso. No final, vai todo mundo ficar sem dente e cego, né? Então, o perdão é a quebra de um círculo vicioso, do bate e volta, né? Não existe nada melhor do que o perdão, que é a filha do amor, para conseguir silenciar o inferno íntimo daqueles que querem fazer a vingança. Acreditamos fielmente, nós que se autodenominamos cristãos, porque nós temos exemplos ali muito clássicos de Jesus, que é o amor que cobra a multidão de pecados. O perdão, ele desarma qualquer um que está ali armado para um conflito, né? E nós temos um exemplo muito grande aqui na nossa idade contemporânea, um exemplo que eu quero trazer para a gente fixar mais ainda o nosso entendimento, do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, né? Uma vez indo à África do Sul, vendo aquele apartheid, vendo aquela tristeza, né? Que é uma nação explorar uma outra nação, ele viu que isso não estava somente na África, mas também dentro da sua nação, na Índia, né? E o exército britânico, o Império Britânico, um grandioso império, um dos maiores do mundo, né? Dominava tudo neste país imenso que era a Índia, né? Que é a Índia dos dias de hoje.
Então, observando, né, de forma racional e amorosa, ele chegou à conclusão que era impossível expulsar o invasor, né, de suas terras, de suas posses, tão forte como a Inglaterra, forte no quesito exércitos, né? Então, como é que ia expulsar um exército tão grandioso, né, que era o exército britânico? Com armas era impossível. Então, o amor. Vamos desobedecer e por mais que o exército britânico tentasse ali ceifar a vida dos indianos, eles não iriam reagir. Vamos tratar aquele outro como irmão. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu sou filho de Deus, vocês também são filhos de Deus. E Deus nunca vai desistir de mim, muito menos de você. Então, qualquer tipo de vingança que eu queira empregar sobre você, eu estou empregando sobre uma criatura de Deus, ou seja, um filho de Deus, assim como eu sou. E Jesus não desampara ninguém. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Então, o que ele fez, né? Nós não devemos nos odiar, porque o ódio alimenta o ódio, a raiva alimenta a raiva, né? Aquele exército armado até os dentes para ceifar a vida de todos os opositores, né? O regime britânico ali presente dentro da Índia, simplesmente fizeram oposição. Não iremos discordar, né? Porque a gente acha que perdoar é concordarmos com tudo que o outro ou os outros fizeram conosco, né? Não é bem assim. Então, nós temos o direito de discordar, mas o dever de respeitar. Assim foi basicamente o que Mahatma Gandhi falou para o povo indiano. Então, nós não temos o direito de sermos agressivos da forma como os ingleses são conosco. Então, é melhor eles serem conosco do que nós sermos para com eles. Porque se nós formos analisar, né, meus amigos, é muito triste alguém que procura machucar o outro, né? Aquele merece a misericórdia, porque só pode estar com dores muito grandes para tentar machucar o outro, né? Então, mesmo que sentimos ali aquela vontade de machucar, nós não iremos machucar porque teremos que ter a consciência de que é o nosso irmão. E assim ele fez. Assim o povo indiano fez, né? Desobedeceram o regime britânico, né? Os britânicos tomaram as salinas, tomaram todos os meios de produção dos indianos. Os indianos tentaram entrar nas fábricas, fizeram ali uma rebeldia pacífica, mas quando os britânicos fossem reagir, nenhum indiano era permitido a reagir com a mesma força, né? E interessante que os britânicos, eles ficaram perdidos ali, não conseguiram saber o que iriam fazer. Por quê? Porque como é que eu vou reagir se eles não reagem comigo? Como é que eu vou conseguir apertar o gatilho em cima desses homens e mulheres que não estão fazendo nada contra mim? Só estão ali parados. Isso gerou uma confusão dentro da cabeça dos soldados britânicos, que eles ficaram perdidos sem saber o que fazer, né? Olha, estamos aqui com cacetetes, estamos aqui com toda a violência possível, mas eles não reagem, né? Eles não reagem. Então, olha que interessante, né? O ódio é necessário a reciprocidade, do bater e voltar, né? Então, ódio com amor não tem para onde fugir. O amor sempre ganha. E foi isso que os indianos fizeram, na prática. Na prática, foram isso que eles fizeram. Não reagiram. Eles não pagaram ódio com ódio, mas pagaram o ódio com amor. E os britânicos não conseguiram reagir, não tiveram a coragem de atirar naquele público pacífico, de homens raquíticos, né? Fizeram filas para entrar na fábrica, que era proibido entrar na fábrica deles, né? Os soldados só dando cacetada na cabeça deles, né? Mas toda a dor material, né, não se compara à dor consciencial daqueles que ferem, né? Então, podiam ali, naquele instante, machucar o corpo físico, mas jamais a consciência daqueles homens e mulheres que estavam fazendo o dever correto, né, do que o Cristo nos solicitou: amar, amar e perdoar.
Vejamos bem, né? Para finalizarmos esse trecho histórico que eu trouxe para a gente, né? Para a gente refletir as morais do cristianismo, né? A gente analisa quem ali estava aprisionado, né? Não eram os indianos, eram os ingleses, que estavam aprisionados numa alienação, num medo de achar que era necessário provocar o sofrimento do outro para ter algo que eles jamais teriam, né? E vejamos o papel dos indianos, né? Estavam com suas consciências tranquilas, porque estavam fazendo o que era correto. Então, meus amigos, que ensinamento a gente tem, né? Dentro de diversos outros ensinamentos que o nosso amado o Cristo deixou e que vivenciou, deixou esses ensinamentos que eram necessários para termos uma vida mais plena, nos libertarmos do rancor, né? Muitas vezes a gente se considera juiz, né? E aplicador ali de uma suposta justiça que mais tem a ver com vingança do que mesmo a justiça, né? Por que a gente se sente tão ofendido, às vezes, com a palavra não encaixada do outro, né? Por que a gente se sente tão ofendido, às vezes, por um olhar de indiferença do outro, ou talvez um desejo de boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Por que a gente se zanga tanto, né? Quando nós não temos os nossos... Como somos frustrados dos nossos objetivos pelos outros, né? Ou que supostamente foi retirado algo de nós. Muitas vezes, se a gente for analisar por que nós não queremos perdoar o próximo, é que nós aumentamos em demasia os defeitos dos outros e diminuímos o nosso, ao ponto de nos acharmos superiores ao outro, né? Por que o outro fez isso comigo? Né? Logo com quem? Comigo, que sou melhor do que ele. Por que não podia ser com qualquer outra pessoa, mas logo comigo, né? Aí é onde entra a humildade, né? Vamos tentar baixar a nossa bola, né? Nós não somos essa Coca-Cola toda. Por que comigo? Né? Por que não comigo? Eis uma pergunta. Por que não comigo? Né? Eu sou um ser criado à parte por Deus, né? Então, são algumas coisas que faz a gente refletir, né? Sobre o porquê que nós não perdoamos. O Rossandro Klinger, o palestrante, muito bacana, né? Tem muitos vídeos dele aqui no YouTube, vez por outro lá, ele está no programa da Fátima Bernardes, ele disse uma coisa muito interessante, né? Ele como profissional da saúde psíquica, né? Ele falou que muitas vezes a gente não perdoa porque a gente não quer se livrar do nosso bode expiatório. Ou seja, a gente não perdoa por quê? Porque a gente quer colocar a culpa das nossas frustrações naquele outro. Então, quando eu perdoo, eu liberto aquele outro, ou seja, eu não coloco a culpa dos meus erros no outro, e assim faço uma justificativa fajuta, que só engana, né, temporariamente, muitas vezes, a nossa cachola, mas que não engana o tribunal consciencial e Deus, né? Aí a gente pode chegar a uma reflexão maior, né? Como é que eu posso perdoar? Você está falando coisas pequenas, né? Pessoas que falaram ali uma coisa, um palavrão, alguma coisa assim que me machucou. Mas como é que eu consigo perdoar o assassino do meu filho? Como é que eu consigo perdoar alguém que ceifou a vida do meu ente querido? Como é que eu posso perdoar alguém que atentou com a minha própria vida? A gente está indo para um patamar maior, né? Como é que a gente consegue chegar num patamar desse? Porque quando a gente vê esses casos que passam na televisão, a gente fala, meu Deus, se fosse comigo, será que eu perdoaria? Né? Olha só, interessante o quanto que caminhar no bem é um exercício do cotidiano que nos fortalece as fibras do nosso espírito, né? Como é que a gente quer ser fiel no muito se a gente não é fiel no pouco, né? Como é que a gente quer fazer um ato de perdão nesse patamar se eu não consigo exercitar a desculpa para pequenas coisas? Deixar a toalha em cima da cama, ou uma brincadeira que
nós não gostamos, que veio do outro, e por aí vai, né? Como é que a gente quer perdoar num nível desse, se a gente não começa com o nível pequeno das desculpas do cotidiano, né? Então, o perdão não é algo que a gente compra numa farmácia. Vai lá na farmácia, a gente vai lá e compra, ó, me dá ali 3 comprimidos de perdão. Não. É uma atividade que a gente exerce e que para a gente exercitar esse perdão, a gente precisa de situações que nos leve ao perdão. Quanto maior a situação, mais mérito nós teremos sobre o perdão que nós iremos praticar com o outro. Então, para que eu chegue num grau desse, eu preciso ter a consciência que eu preciso perdoar as pequenas coisas, aquilo que a gente julga de pequenas, né? Então, é esse exercício do cotidiano que a gente deve estar orando e vigiando, né? Para não se tornar uma bola de neve. E a gente está aprendendo, né, a essa prática da filha do amor, que é o perdão, para termos uma paz consciencial, né? Ao outro, o direito do outro ser aquilo que ele é, a mim, o dever de cada dia ser melhor. E é bem melhor eu dormir com o meu travesseiro com a consciência tranquila do que com a consciência de que eu prejudiquei alguém e deixei aquele veneno agindo no outro, porque eu também tomo uma dose desse veneno. Quando eu faço o equívoco para com o outro, quando eu machuco o outro, quando eu pratico o mal para com o outro, né? Então, é preferível ser o ofendido do que o ofensor, né? Então, com paz, a gente vive mais tranquilo. Aí vem aquela pergunta, é melhor ter paz ou razão? Né? É melhor ter paz ou razão? A gente deve sempre fazer essa pergunta. Eu sempre me faço essa pergunta. É melhor ter paz ou ter razão? Porque muitas vezes, tentando mostrar razão, que a gente perde a paz, né? Eu me faço muito essa pergunta. O justo precisa justificar? Tanto, né? Porque muitas vezes a gente tenta impor para o outro a nossa concepção de verdade e aquilo ali só gera um espancamento mental, né, com palavras agressivas e muitas vezes palavras ofensivas, palavras chulas. Então, muitas vezes, o silêncio, não aquele silêncio acovardado, mas o silêncio de uma consciência tranquila e reflexiva que procura diminuir os danos da energia provocada por um irmão que está ali oferecendo aquilo que ele tem, que muitas vezes é a raiva e o ódio, né? Quando o outro nos ofende, é uma falência íntima. Porque esse outro nos apoderou-se do nosso universo íntimo. A quem é a minha paz? É minha. Então por que eu perdi? Porque eu dei poder a alguém e tirá-la. Então, quando eu digo que perder a paz é uma falência íntima, a gente traz lá o horário e o vigiar. Nós baixamos a nossa guarda. Muitas vezes o outro, quando nos ofende, também disse verdades, e verdades doloridas, né? Eu sempre tenho uma frase que eu tento trazer comigo, levar comigo, é o bateu, doeu, leva que é teu. Porque se bateu, não doeu, é sinal que você não tem. Se você não tem, por que então irei perder a minha paz? Né? É uma cena que eu nunca esqueço, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho assim, que quanto mais nós trazemos as nossas próprias vivências, né, as vivências que nós tivemos, nós temos mais propriedade para falar, né? Então nós não estamos falando de teoria, estamos falando de prática. Eu estava com um amigo meu, um irmão, dentro do carro. Aí a gente estava passando uma rua estreita e uma pessoa estacionou o carro de forma equivocada. A gente teve que parar ali o carro porque basicamente complicou o fluxo, né, do trânsito. E a gente fez ali o papel correto, né, dentro do trânsito. A gente parou ali o carro para o carro dar passagem. Mas eu acredito que a pessoa que estava lá no carro
ela não entendeu muito bem, né? Ela tentou projetar ali suas dores na primeira pessoa que encontrou, né? Então ela ofertou ali sua raiva, né? E ela baixou o vidro e gritou com a gente, né? Disse um palavrão. Aí eu olhei assim para ele, ele olhou assim para mim. Aí na hora eu pensei, peraí, eu não sou isso que ela está falando. Então, se nós não somos isso, por que que nós então iremos nos zangar, ficarmos com raiva, guardarmos esta palavra mal pensada, embrulhar ela num presente, trazer para a nossa vida, levar para a cama, ficar pensando naquele presente que ela nos deu e a gente recebeu. E a gente fica o dia inteiro pensando. Aí passa 2, 3, 4, 5 meses, nós estamos pensando nisso de novo, revivendo aquele momento. Então, olha que interessante, né? Se fôssemos aquilo que ela xingou, sim, ela estaria atestando uma veracidade. Por que que então perderíamos a nossa paz? Se nós não éramos aquilo que ela falou, por que que então iremos perder a nossa paz? Então, está desculpada, porque do mesmo jeito que ela erra, eu também erro. Né? Olha, que fenomenal, quase uma descoberta. Né? O outro erra, nós também erramos. Então, da mesma necessidade do perdão que nós temos, o outro também tem. Que interessante olharmos desta forma, né? Porque a gente se vê não como um ser infalível, mas aquele que também tem a necessidade do perdão, né? No próprio Evangelho diz, com a mesma medida que tu mede os outros, tu também será medido. Importante, né? A gente refletir sobre isso. Com a mesma medida que eu tiro ali a medida do outro, eu também irei ser medido. Então, por isso que no Pai Nosso, né? A gente vê na oração do Pai Nosso a necessidade do perdão. É perdoando que se é, né? A dor é tão grande que elas sumam. Então, o próprio Cristo ali, nos seus últimos minutos encarnado, nos mostrou quanto que era necessário perdoarmos. Né? Porque quem ofende não é perpetuamente mal. Quem ofende é mais alguém machucado, que procura de forma equivocada se defender. O ódio é o amor adoecido. E Deus não criou nenhuma criatura para ser perpetuamente má. Todos nós erramos e todos nós teremos a oportunidade de reavermos os males que nós fizemos. Nós somos a misericórdia encarnada. Olha só, nós que aqui estamos pelas oportunidades que passamos nessa vida. Nós somos a misericórdia divina. Então é importante que nós não esqueçamos isso para aprendermos a desculpar o nosso irmão, o nosso próximo, e assim ter uma vida mais pacífica e sermos pacificadores. Como é importante, né, meus amigos, chegarmos nesta concepção. E isso é um exercício do cotidiano. Todos os dias é importante lembrarmos que da necessidade que o outro tem, nós também temos. Então, nós iremos errar, mas que possamos errar menos, não caindo nas mesmas pedras. Perdoar é preciso, porque amar é essencial para termos uma paz de espírito, uma alegria consciencial, uma noite de sono boa, um sorriso nos lábios, e não esquecer que quando estamos ardendo em chamas de raiva, de rancor, de não perdão, nós ficamos cegos, de não querermos enxergar as benesses do amor, da graça dos dias que nós temos, ou seja, nós deixamos de ver a beleza da vida e focamos apenas em um ponto. Quão pobre é uma existência focarmos apenas nisso. Dentre tantas maravilhas que esta vida nos proporciona, tantas coisas boas, tanta bondade, ficarmos olhando apenas para um cisco de equívoco é uma perca de tempo.
Então, que a gente possa seguir o nosso caminho livres, porque perdão é liberdade consciencial, que possamos seguir esse caminho, essa trajetória evolutiva, que nós aqui estamos, mais livres, mais leves, perante a nossa consciência e perante as nossas obras. Possamos seguir sempre o amado Mestre Jesus, que não só falou, vivenciou tudo aquilo que ele procurou nos ensinar, pelo amor que ele tinha. Então, meus amigos, a nossa live já está com quase 40 minutinhos e chegamos ao final de mais um Evangelho. Agradecemos muito vocês estarem aqui, a paciência de vocês. Agradecer por vocês terem permitido adentrarmos a sua residência e dialogarmos sobre as reflexões do Evangelho. Herbert, Gratidão, gratidão. Oi, Juninho. eu pedi a palavra, eu até falei aí no nosso chat privado, acho que você não viu, Vi não, Juninho. mas eu queria só dar uma palavrinha, né? Deixa eu A falar. palavra é sua, meu amigo. Pronto, vamos ver aqui. Pessoal, eu queria só, né, abordar também alguns pontos, né, que eu vejo que também são interessantes de serem abordados sobre o perdão, né? O primeiro é que o Espiritismo nos ensina que não há vítimas, né? Vítimas é uma coisa que, do ponto de vista espiritual, não existe, tá? A gente tem que esquecer essa ideia, né? Existem vítimas materiais, mas vítimas espirituais, isso é uma coisa que não existe. Então, partindo desse ponto de que não há vítimas, né? Quando alguém nos faz o mal, quando alguém nos prejudica, é preciso que nós nos lembremos que isso é a justiça de Deus que está sendo feita, né? Que se Deus não fosse justo, então ele não estaria permitindo que aquilo acontecesse. Aliás, é isso mesmo, né? Então, isso aí já é uma coisa que nós devemos levar em consideração para que facilite, né, o nosso perdão para com o próximo, né? É claro que não é fácil, né, lembrar isso quando alguém nos prejudica, né? Principalmente ali no momento ali, mas que é algo que nós temos que sempre buscar praticar, né? Então o Herbert aí comentou, né, nas pequenas atitudes, né? Como é que nós vamos querer perdoar os grandes males que nos são feitos se nas pequenas coisas nós não queremos buscar o perdão, né? Então a gente tendo essa consciência de que não há vítimas, né? Se aquilo está acontecendo conosco, é porque Deus permitiu, é porque tinha que ser, né? A gente não sabe, como foi lido na passagem, a gente não sabe se nós, em encarnações passadas, fizemos a pessoa passar pelo mesmo, né? Ou aquilo pode ser também uma provação, né? Que Deus está ali colocando no nosso caminho e a qual nós iremos ali passar por um teste, né, o qual nós podemos ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos, né? Vai depender da gente, né? E outra coisa que a gente também tem que buscar lembrar é que o perdão, principalmente para as grandes coisas, ele não é algo instantâneo, né? Não é algo que é de uma hora para outra. Eu quero perdoar aqui, perdoei. Não é bem assim, né? Mas o primeiro passo para o perdão é a gente querer perdoar. Nós temos que querer. Se o nosso orgulho ainda não está permitindo que nós queiramos de fato perdoar, que nós queiramos nos livrar desse pensamento, dessa sensação que o ressentimento nos causa, então aí nós estaremos bem longe de conseguir esse perdão. Né? O perdão é algo que nós conquistamos para nós mesmos e não para o outro. Né? Nós estamos nos libertando de toda uma carga energética negativa que nós mesmos estamos gerando sobre nós. Então, o primeiro passo para o perdão é nós querermos perdoar. Aí, aos poucos, nós vamos nos trabalhando, né? Nós vamos ali dia a dia trabalhando essa vontade,
essa empatia para com o outro, esse se colocar no lugar do outro, esse reconhecimento de que nós também não somos perfeitos, assim como ele, né? Que talvez na situação em que ele se encontrava, ele ou ela, nós poderíamos fazer até pior, né? Então, aí, isso daí, dia a dia, Deus vai colocando situações na nossa vida que vão facilitando esse perdão, né? Porque a partir do momento também que a espiritualidade vê que nós estamos querendo nos livrar desse pensamento, e como ninguém está só, então aí vão começar a acontecer situações que vão facilitar que nós consigamos concretizar esse perdão dentro de nós, né? E outra coisa também é lembrar que o ressentimento, ele é o orgulho ferido. O ressentimento ele só acontece porque o nosso orgulho está ferido. Por isso que nós nos ressentimos, né? Então, a gente vê grandes exemplos aí que a humanidade nos trouxe, né? São Francisco de Assis, temos ali a Irmã Dulce, temos o próprio Mestre Jesus, e em nenhum momento eles se sentiram ressentidos com aquilo que foi feito a eles. Eles tinham uma visão espiritual muito além da nossa. Então, logo, se eles não ficaram ressentidos, então é porque eles já conseguiram, né, ao longo de diversas encarnações, trabalhar esse orgulho dentro deles. Logo, se não há orgulho, não há ressentimento. Então, não importa o mal que nos seja feito. Depende de nós ficarmos ressentidos ou não. Guardarmos um sentimento negativo em relação àquilo ou não. Nós temos diversos exemplos em relação a isso, né, para nos mostrar. Então, é isso, né? O ressentimento ele nada mais é do que esse orgulho ferido e para que nós possamos trabalhar o perdão também é necessário aqueles equívocos que estavam sendo cometidos ali, né? Então, é isso, né? Temos que, primeiro, querer perdoar, sentir essa necessidade, para que possamos, a partir daí, perdoar de fato e nos livrar desse pensamento, desse sentimento de ressentimento que tanto nos prejudica, que tanto dá abertura para que outros irmãos que querem nos prejudicar encontrem ali acesso na nossa psique, né? Então, é necessário, sim, o perdão e é necessário, primeiro de tudo, né, a compreensão da necessidade do perdão e a compreensão de que quem precisa do perdão somos nós mesmos e não o nosso agressor. Ok. Então, vamos que vamos, né? Valeu, Juninho. Show de bola. Olha, a gente tem que pesquisar mais essa questão aí das traduções, né? E principalmente a questão da oralidade, né? Como o nosso amigo mesmo disse, né? A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo. Então, meus amigos, vamos que vamos, né? Agradecemos a participação de todos vocês. Mais alguma coisa, Juninho? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, agradecemos a todos, desejamos uma excelente noite e, se Deus quiser, até o próximo sábado, nesse mesmo horário, tá bom? Então, meus amigos, tchau, tchau, fiquem com Deus, bom final de semana.